Pra mim não existe nenhuma joia, nenhuma pedra preciosa que seja mais preciosa do que essa coleção de livros do André Luiz, psicografados pelo Chico. É a coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros. E o que eu posso falar pra vocês é, depois que vocês lerem esses livros, a vida de vocês não vai ser mais a mesma. Não tem como. Só pra vocês entenderem, o André Luiz, ele é um espírito que colaborou com o Chico, né, escrevendo essas obras. Mas ele aqui, quando estava encarnado, foi um médico sanitarista ali do Rio de Janeiro, mais ou menos no início do século XX. Era muito conhecido e, assim, a hipótese mais aceita é que ele tenha sido o Dr. Carlos Chagas, que foi quem descobriu a doença de Chagas. Então, nesses livros, ele explica como é que é o mundo espiritual, como é que acontece a reencarnação, como é que acontece o desencarne. Ele mostra, ele descreve ali detalhadamente. Então, eu vou ler aqui pra vocês, ler mesmo só do que se trata o livro, que aí, se vocês ficarem curiosos, vocês vão atrás de ler, porque é muito legal. E eu vou ler na ordem que eles foram publicados, tá? O primeiro foi O Nosso Lar, na década de 40, esse daqui foi em 1944. Então, ó, o primeiro Nosso Lar. Esse livro aqui tem filme, tá no YouTube inteiro, e é muito legal, mas já pega o lencinho, porque você vai chorar. Você vai se emocionar, não tem como. E eu lembro que, inclusive, eu primeiro vi o filme, pra anos depois ler realmente o primeiro livro. Inclusive, parece que começaram as gravações do Nosso Lar 2, que vai ser baseado nos Mensageiros. E esse livro fala o seguinte: Nosso Lar é o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta neste primeiro livro da sua Lavra. Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter que registra suas próprias experiências. Revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual supervisionado por espíritos superiores. Nosso lar nos permite antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. É muito legal, tá? Segundo livro, Os Mensageiros. Esse livro também... Gente... Eu sou suspeita pra falar porque eu amo todos, tem um específico que é o meu favorito, mas todos absolutamente abrem muito a cabeça. Esse livro revela que a morte física descortina a vida espiritual em contínua evolução. Em 51 capítulos, relata as experiências de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos programados necessários aos seus próprios aprimoramentos. Trata ainda de temas como o culto do evangelho no lar, os benefícios da prática do bem, invigilância e medo da morte. O autor espiritual evidencia a oportunidade de trabalho dos médiuns, alertando-os quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem o cumprimento dos compromissos assumidos. É muito legal. Eu não sei quantas vezes eu vou falar legal nesse vídeo. Vamos pro próximo. O próximo livro, Missionários da Luz. Esse foi o primeiro livro que eu li dessa coleção. E ele é o que, assim, mudou a minha vida. Eu lembro de eu lendo e tendo choques, assim, de realidade, assim. A vida material não é nada, né? A verdadeira é espiritual. E só vai descortinando e descortinando. E uma das partes, assim, todas as partes, na verdade, como eu falei, eu não consigo nem falar. Mas tem uma parte que é muito legal, que fala dos pavilhões de desenho, que é onde nosso corpo é desenhado no plano espiritual na hora de reencarnar e tal, não vou ficar falando, mas é muito legal, é muito legal. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. E a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas, e o contato entre os planos terrestre e espiritual. Terceiro volume da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. É muito legal, mais uma vez, é muito legal. Obreiros da Vida Eterna, ele fala com detalhes como é que acontece o processo do desencarne
como é que vai sendo o desligamento dos fios, dos laços espirituais, né, que ligam o nosso espírito à carne. Tudo muito detalhado, é muito, muito interessante, assim. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu rabisco tudo. Eu vou grifando, vou fazendo anotação. Porque tem partes assim que não dá pra... Ó. Eu já vou ler pra vocês sobre o que se trata. Mas é muito legal. A partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. É nessa nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Próximo livro, No Mundo Maior, foi publicado em 1947. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o espírito André Luiz aborda os motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura. Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados, apresentando tratamentos da alma e informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, e especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes, sejam infelizes. É bem legal esse livro, essa parte aqui que fala da hora que a gente tá dormindo, né, que a gente... o nosso corpo físico tá ali dormindo, né, tá se recuperando, mas a gente em espírito tá ligado ao nosso corpo físico por um cordão fluídico, que eu não vou ficar falando porque tá tudo descrito aqui, mas o nosso espírito vai para diversos lugares, sejam eles bons ou ruins, dependendo de como tá funcionando aqui o nosso interior. Lembrando, como eu falei, esse livro é de 1947, então tem alguns termos que a gente não usa mais. Vamos pro próximo? Cara, esse livro aqui é muito doido. É muito, muito legal. Esse livro mostra pra gente umas coisas assim... É que não dá pra falar, todos os livros mostram coisas que a gente não consegue nem imaginar, entendeu? Em Libertação, o espírito André Luiz apresenta a realidade do ambiente de sombras e trevas onde se encontra Gregório, espírito perturbado que, líder de um grupo obsessor, age sobre Margarida, moça que foi sua contemporânea na existência terrena. A emocionante narrativa, que conta com psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra a ação dos irmãos obsessores e a posterior intervenção benéfica dos amigos do alto sobre os homens encarnados em busca da conversão ao bem. Por meio do relato da missão de resgate guiada por seres superiores, o autor espiritual expõe provas da misericórdia divina e do amor verdadeiro, o que permite novas oportunidades de libertação e crescimento moral a partir do estudo, do perdão e do trabalho. E aqui também, como falo aqui, que mostra o ambiente de sombras e trevas, né, o umbral em si, é horrível mesmo, assim. Quando a gente lê isso aqui, a gente repensa muito nas nossas escolhas aqui na Terra. Então fica aí mais uma dica de leitura. Vamos pro próximo, que tem bastante ainda. Entre a Terra e o Céu. Aqui também, esse livro aqui dá detalhes da reencarnação, como acontece o ligamento do espírito com o corpo físico. Ó, mais precisamente no capítulo 29, as minhas anotações e... tudo grifado. Já diz o Espírito Emmanuel na apresentação dessa obra. Em quase todas as páginas desse livro, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. A partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz nos conta a comovente história do trio formado por Zulmira, Amaro e Odila, cujo relacionamento nos planos terrestre e espiritual influenciou profundamente a trajetória de diversos espíritos a eles relacionados,
permeando suas vidas de desajustes familiares, ciúmes e lutas cotidianas. Apresentando diversas encarnações, o autor espiritual surpreende o leitor com conhecimentos e emoções. Preocupa-se em contribuir para o aprimoramento íntimo de cada ser que habita a realidade física, uma vez que considera verdadeira a premissa de que a lei é viva e a justiça não falha. Recomenda que devemos esquecer o mal para sempre e semear o bem a cada dia. Vamos para o próximo. Nos domínios da mediunidade, nesse livro, André Luiz analisa os vários aspectos da filtragem mediúnica, enaltecendo o esforço dos médiuns fiéis ao mandato espiritual recebido antes da reencarnação e adverte sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido entre os dois mundos. Trata da psicofonia, do sonambulismo, da possessão, da clarividência, da clareaudiência, do desdobramento, da fascinação, da psicometria e da mediunidade de efeitos físicos, entre outros temas. Trata-se de um estudo técnico de grande relevância que revela como agem os espíritos nos intrincados processos da comunicação com os encarnados. Retransmite conceituações de elevados mentores da espiritualidade contidas em exposições de temática filosófica, científica e evangélica indispensáveis aos que se dedicam ao estudo do assunto. Vamos para o próximo. Próximo livro, printa aí, Ação e Reação. Esse livro também é espetacular. Durante 3 anos, o espírito André Luiz permaneceu na Mansão Paz, instituição sob jurisdição da colônia Nosso Lar, que atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Acompanhado do amigo Hilário, o autor espiritual conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações do hoje condicionarão a realidade futura. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação descreve regiões inferiores da esfera espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência culpada após a morte do corpo físico, além de apresentar orientações sobre o débito aliviado, os preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos e o valor benéfico da oração. É muito bom. Vamos para o próximo, que ainda tem bastante para falar. Próximo livro, Evolução em 2 Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Evolução em 2 Mundos divide-se em 2 partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos 2 planos da nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Esse livro aqui e o próximo que eu vou falar é muito legal também. Claro, esses livros são para qualquer pessoa ler, mas o pessoal da área da saúde, esse livro e o próximo, eu conheço, né, pessoas da saúde que leem e ficam assim impressionados. Vamos pro próximo. Próximo livro, Mecanismos da Mediunidade. Para mim, esse é um dos livros mais complexos, assim, por ter muitos termos científicos, né? Como eu falei para vocês no livro anterior, quem é da área da saúde, eu acho, assim, você acreditando ou não, vale a pena ler e estudar, porque realmente mexe, né, nessa área, tem muitos termos técnicos, eu acho muito interessante. Então, ó, esse livro fala sobre o seguinte: o espírito André Luiz alia ciência ao espiritismo para apresentar conceitos como energia, átomo, obsessão, hipnose, magnetismo, animismo e psicometria, entre outros, oferecendo aos médiuns e estudiosos da mediunidade diversos recursos para melhor compreensão de questões da física e da fisiologia que se relacionam ao tema. Com psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o autor espiritual esclarece que, além de conhecimentos e estudos, é necessário ter disciplina
e responsabilidade para praticar a mediunidade com Jesus e entrar em comunhão com um plano superior, buscando o aprimoramento do espírito sob as diretrizes do Evangelho do Cristo. Fica aí mais essa dica de leitura. Vamos pro próximo. O penúltimo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, Sexo e Destino. Gente, esse livro aqui, ele é bem pesado. Ele é assim, quando eu comecei a ler, eu não estava esperando ele ser tão pesado assim. Você tem que estar com energia para ler, realmente, porque ele inclusive descreve que é o livro mais denso da coleção. Então você tem que estar preparado para as coisas que você vai ler aqui, porque, cara, é difícil, assim, mentalmente. Eu lembro que eu lia e eu parava, assim, respirava, refletia, porque era difícil de continuar, assim, pela densidade do assunto. Então, ó, esse livro fala o seguinte: no Rio de Janeiro de meados do século XX, a trajetória de duas famílias, Torres e Nogueira, se entrelaça em tramas repletas de amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, preenchendo existências de tragédia e favorecendo a concretização de obsessões doentias no espírito de jovens e adultos membros das famílias. Auxiliado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz apresenta o mais denso romance da coleção A Vida no Mundo Espiritual, intercalando reflexões sobre amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, com respostas sobre o relacionamento sexual humano e a consequência das condutas e experiências sexuais do presente em vidas futuras, sujeitas às leis de causa e efeito que podem delinear todo o destino do ser. É muito legal também, como eu falei pra vocês que eu ia falar muito essa palavra, mas ele é bem pesado, então vai preparado. Por isso que eu acho legal ler na ordem que foi publicado, né? Que aí você já vai tendo uma bagagem, quando chega aqui, você já tá mais preparado. Vamos pro último livro da coleção do Mundo Espiritual. E o último livro da coleção da Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, psicografado pelo Chico, é E a Vida Continua. E eu lembro quando eu fui ler esse livro, como era o último, eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu não queria que acabasse. Parece quando você tá assistindo uma série, realmente a série vai acabar e você sabe que não vai voltar. Eu fiquei emocionada, realmente, quando eu terminei de ler. Mas esses livros aqui não é só pra serem lidos uma vez, né? A gente tem que estar lendo constantemente, porque cada vez, isso qualquer livro, na verdade, né? Cada vez que você lê, você entende de outra forma, você adquire outros conhecimentos, você agrega ao que você já tinha lido. Então são livros que você pode ficar relendo e relendo, que você sempre vai aprender coisa nova. Então, ó, esse livro aqui fala o seguinte: no 13º volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o espírito André Luiz apresenta as histórias de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de serem submetidos a cirurgias de alto risco. Ele, um livre pensador maduro, ela, uma jovem e fervorosa esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança e fé rumo ao progresso e à realização espiritual. Trata-se de um livro que apresenta o retrato da criatura ao desencarnar e mostra como a vivência dos habitantes do plano espiritual está relacionada com sua condição mental, além de ensinar a importância da prática da reforma íntima, na certeza de que a vida continua além da morte, permitindo que cada um de nós seja capaz de traçar novas diretrizes para sua própria conduta. Mais uma linda obra concebida com a ajuda do médium Francisco Cândido Xavier. E esses outros livros aqui não fazem parte da coleção que eu acabei de ler para vocês, mas são outros livros que o André Luiz colaborou. Agenda Cristã, psicografada pelo Chico, né? Conduta Espírita e Cidade no Além. Esse livrinho aqui eu já falei até em algum outro vídeo, que é muito legal porque ela descreve aqui o nosso lar e no final tem imagens. Só para quem é novo e não sabe o que é nosso lar é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, de como é o nosso lar. Ó, vou passar aqui rapidinho para vocês. Essas imagens tem na internet. Uma estrutura de lá. Todos os edifícios, os jardins,
Ó. Peraí. Aqui tá descrevendo as esferas ao redor da Terra, que eu já falei também em outro vídeo. Ó, e aí aqui tem um desenho ampliado. É muito grande, ó, mas é como é a colônia Nosso Lar. Essa imagem também deve ter ampliada na internet, né? Não procurei, mas é muito provável que tenha, né, gente? Ao redor da Terra existem milhares e milhares de colônias espirituais. E quando a gente for embora, a gente vai pra uma delas, tomara, né? Não vá pra Umbral. Mas existem milhares. Em cima de várias cidades terrenas aqui nossa, existem as cidades espirituais em vários níveis. Então essa foi a dica de leitura de hoje, de 13 livros, que eu sou apaixonada e eu não troco isso aqui por nada. Esses livros são muito importantes pra mim. Eu espero que tenha despertado aí a curiosidade em alguém. E é isso. Beijo, tchau!